Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Hoje a gente está repleto de informações. Lula sofreu uma derrota gigantesca dentro do Congresso Nacional. Por que eu quero começar com essa notícia aqui para você? Porque tem muita gente que às vezes começa a perder a esperança. Essa notícia que eu vou trazer para você sobre essa derrota de Lula vai trazer um pouco mais de esperança para você que não gosta de corrupção, que não está gostando da forma que o dinheiro público está sendo usado para comprar deputados, para tirarem assinaturas, enfim. Fica que eu sei que você vai gostar do conteúdo desse vídeo. Também vou trazer aqui uma resposta a uma inscrita aqui no canal que perguntou sobre isso aqui, a viagem de Lula à China. O que isso representa? Também vou trazer uma pauta importantíssima para vocês aqui sobre um caso das vinícolas lá do Rio Grande do Sul. Pois é, a Polícia Federal concluiu investigações. E o que você acha que pode ter saído dessa investigação toda? Também vamos falar do Rio Grande do Norte. Tem pedido de intervenção federal feita. E eu vou explicar para você tudo o que isso pode implicar. Também quero falar para você sobre um pedido de investigação encaminhada ao Alexandre de Moraes, que acatou uma denúncia contra o vereador Fernando Holliday. E a gente precisa fazer uma análise do porquê isso aconteceu e, inclusive, fazendo comentários sobre uma manifestação que foi feita pela Janaína Pascoal. Então, muita atenção, muito foco, é muita coisa que a gente tem para trazer para você nesse último editorial do dia, tá bom? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e é sempre, mas sempre um prazer poder aprender junto com você. Os comentários de vocês são importantes e a gente está aqui não é por qualquer motivo. A gente está aqui porque a gente acredita nesse lugar chamado Brasil. Eu acredito porque aqui eu tenho duas filhas para criar aqui nesse país. Uma delas autista. Aqui eu tenho a minha esposa, aqui eu tenho a minha família, é aqui que eu nasci e é aqui que eu quero ficar. Então a gente não vai entregar de mão beijada sem brigar pela democracia, sem brigar pela liberdade de expressão, sem brigar pelo Estado democrático de direito, dizendo não à censura, não à ditadura, não a medidas autoritárias. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal se você pensa como eu. E bora começar de notícia? Só lembrando, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Bora lá, rumo a 1.400.000 seguidores. Gente, vou trazer essa matéria para vocês do jornal Conexão Política. Lula sofre mais uma grande derrota no Congresso. Eu vou tentar te explicar isso aqui para você entender. O Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro conquistou mais uma armadura para resistir ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na definição das presidências das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, a sigla segurou o comando de 5 colegiados. Eu vou explicar para você já já. Dono da maior bancada da casa, o PL ficou com o comando das comissões de fiscalização financeira, controle da saúde, segurança pública e combate ao crime organizado, e esporte, previdência e assistência social, infância, adolescência e família. Vamos entender que aqui o PL escolheu comissões específicas. Presta atenção, o que são as comissões? As comissões são os lugares dentro da Câmara dos Deputados onde você define determinado assunto. Então, eu já participei de várias comissões da Câmara dos Deputados, fazendo palestras. O que é o grande ponto aqui interessante para você entender? Uma comissão de fiscalização financeira e controle. Toda vez que o governo Lula usar o dinheiro de forma equivocada, essa comissão de fiscalização e controle que vai convocar os membros do governo Lula e podem apurar crimes de responsabilidade. Quer um exemplo? Por exemplo, o uso do dinheiro através de emendas secretas que agora recebe um novo formato pelo governo Lula, depois de ter criticado tanto, vai ser averiguado. Lula vai ser convocado para prestar informações sobre isso.
Criança, infância e adolescência, a questão da ideologia de gênero, a questão da implementação da ideologia nas crianças, na educação, também é importante. Segurança pública e crime organizado. Flávio Dino já foi convocado. É o Sanderson que pegou a direção. Então, Lula, nesses pontos, que são os pontos, vamos dizer assim, sensíveis do governo Lula, vai ter no seu percalço gente fiscalizando e pegando no pé dele o tempo todo. Por isso que é uma derrota. Então, Lula, se ele achava que teria um governo fácil, alto lá, o governo mais difícil que ele já enfrentou na vida dele. E eu ainda digo para vocês, duvido que isso aqui permaneça até o final, até 2026. Duvido, duvido. E essas comissões serão grandes responsáveis por isso. E outro ponto que você tem que analisar. Lira, é ele que manda. Ele pode ou não cumprir as regras que eles acordaram lá em entregar as comissões. Lira não está nem aí para o Lula para entregar essas comissões na mão do PL. Lira quer ver o caos no governo Lula. Não tenham dúvida. Bora lá. Vamos entender aqui. A Lúcia Pereira colocou uma postagem, uma manifestação aqui no canal. E eu gosto demais quando vocês fazem isso. Boa noite. Boa noite, minha querida. Obrigado por ter colocado a postagem aqui. Acho que o deputado Durval, o senador Durval, está certíssimo. Fale sobre a comitiva que Lula vai levar para a China. Além de senadores, presidente da Câmara, Arthur Lira, e Pacheco. Ou seja, uma comissão de 240 pessoas, entre outros empresários brasileiros. Uns até presos pela Lava Jato. Dr. Sandro, fale sobre isso, por favor. Obrigado. Claro que eu falo, atendendo a um pedido seu, minha querida, com certeza a gente vai estar aqui. Então, por isso que eu peço, coloca no comentário aqui qual a pauta que você quer que eu fale. Eu poderia citar várias matérias aqui. Eu poderia citar para vocês uma matéria do Estado de Minas também, que fala que o mundo inteiro vai estar de olho na viagem do Lula à China. Eu posso citar uma matéria que detona o Bolsonaro, falando que Lula agora vai resgatar o diálogo com a China, que o Eduardo Bolsonaro chegou a anunciar que a Covid poderia ter se iniciado na China num laboratório. Depois, o próprio governo americano vem e fala a mesma coisa. Eu poderia falar muitos pontos, mas um ponto em específico eu quero colocar para vocês. A indecorosa presença dos irmãos Batista, da JBS, na viagem de Lula à China. Ao lado deles, na comitiva, irão mais 100 empresários. Fico imaginando quem poderá integrar o timaço da impunidade. Matéria do Ricardo Ketzmann, matéria incrível que eu recomendo você ler. Lula descaradamente não está nem se importando com a opinião pública. E os jornais e a grande mídia, salvo exceções como essa aqui, estão passando pano para ele. Você deve lembrar do Wesley Batista, Joesley Batista, aqueles escândalos de corrupção, mensalão e mais várias outras coisas que foram feitas mediante propinas ao governo Lula. Essa turma vai. E essa turma já é acostumada a negociar com parlamentares. O que Lula quer? Lula quer fazer um acordão. Essa viagem para a China com essa turma foi escolhida a dedo. Os empresários que têm o capital para bancar e fazer as negociatas, o bom e velho mensalão de antigamente. Com essa turma, dos empresários. Empresário do nível desses da JBS, do mensalão, condenados pela Lava Jato. Então, ele coloca ali Arthur Lira e Pacheco. Um conflito vai acontecer, porque ele colocou dentro do mesmo avião Lira e Renan Calheiros, inimigos mortais. Mas o que é o grande ponto aqui? Lula quer o espaço aberto para que esses que foram parte do governo anterior dele possam comercializar ou negociar com os deputados. Então, é verdadeiramente um circo dos horrores que vai para a China. O que se espera? Acordos comerciais com a China. Isso pode acontecer. Então, Lula pode acertar nesse ponto, ter acordos comerciais com a China. Estão falando que Lula é um próximo Mandela. Ninguém acredita nisso mais.
Ah, a questão da guerra, ele pode tentar apaziguar. Nem vai falar isso. E assim como aconteceu lá no governo americano, os chineses só vão rir da cara do Lula e nada mais, pode ter certeza. E essa ida indecorosa dos irmãos Batiste, lá com Lula, ela coincide com uma outra matéria do Poder 360. 9 anos da Lava Jato, sem políticos presos e com Lula presidente. Ou seja, premia a impunidade do Brasil. E hoje, corruptos denunciados lá na Lava Jato estão aí de novo fazendo parte do governo e muita gente achando que isso é bonito, que é belo. Gente, a gente está num lugar, num caminho que, sabe, levou o Brasil à falência quase. E está voltando. Bilhões de desvios, roubo, Petrobras, e estão voltando na cara dura. O brasileiro está passando a mão na cabeça de quem faz isso. Eu não consigo entender. Mesmo, do fundo do meu coração, eu não consigo entender o brasileiro e acho que o brasileiro precisa ser estudado. O senador Heinz fez a seguinte postagem. O caso do suposto trabalho escravo acaba de oferecer uma lição para os apressados. A PF não encontrou indícios de crime nas vinícolas investigadas. Vale o alerta: julgamentos precipitados como esse geram danos à imagem de um setor que é responsável por 1/3 do PIB. É preciso agir com responsabilidade. Aí, sempre que uma matéria é publicada, sempre que eu faço análise de uma postagem de um deputado, de um senador, eu procuro para ver se isso está publicado em outras mídias e está na UOL, a passadora de pano do governo Lula. Polícia Federal não vê participação de vinícolas do Rio Grande do Sul em trabalho escravo, análogo à escravidão. Para você ter noção da gravidade disso, idiotas úteis do MST foram jogar, vandalizar as vinícolas com a sede delas aqui no estado de São Paulo. A imprensa publicou de forma esplendorosa, já condenando e julgando essas vinícolas. Você tem noção do prejuízo financeiro que essas vinícolas tiveram? Quantos países deixaram de comprar ou eu não quero me associar a trabalho escravo? Você tem noção do prejuízo que isso vai dar? Quantas pessoas perderam o emprego? Você tem noção de tudo isso? Você tem noção do quão grave é isso? Um jornal, o Fórum, um jornal de esquerda, publicou uma matéria, da qual eu já critiquei aqui, dizendo que o povo do Sul é tosco. Pois é, eles podem fazer isso. Dizendo que as vinícolas são vinho ruim, um vinho barato, muito pior do que os argentinos, e são todos escravagistas. Falaram que a grande maioria do pessoal do Sul se acha europeu, mas é latino-americano. Se acha branco, mas a maioria é mulato. Essa matéria foi publicada no jornal Fórum. Eu trouxe, li e fiz a postagem rebatendo as críticas que foram feitas, falando que o povo do Sul merece respeito, assim como o povo baiano e o povo nordestino. Mas o impacto que tudo isso causa, a divisão que tudo isso causa por falta de decoro, por falta de moral mesmo da mídia, é gigantesca. É gigantesca. Querem criminalizar os sulistas, dizendo que todos são fascistas. Isso não merece ser feito no nosso Brasil. Vamos lá, outra pauta importantíssima para vocês agora. O Rogério Marinho, senador que está fazendo um trabalho impecável, fez a seguinte postagem: intervenção federal na segurança pública do Rio Grande do Norte. Solicitei ao presidente da República, na noite da quinta-feira, a decretação urgente de intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. Até o momento, 38 cidades e sua população foram vítimas de ataques a tiros e incêndios criminosos a órgãos públicos, comércios e veículos. Eu trouxe uma matéria para vocês no último vídeo mostrando que a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, do PT, recebeu 72 milhões de reais do governo Bolsonaro para investir em segurança pública. Só gastou 5. A quem interessa uma polícia desarmada
para enfrentar facções criminosas. Algo está errado aí, não está? Há informações de que o crime organizado está cobrando agora favores feitos à governadora. E isso foi publicado no jornal Tribuna do Norte, que é um jornal local. O senador Stiverson chegou a falar em live, que pode ser que agora eles estejam cobrando favores que fizeram para dar apoio à governadora. Então, assim, tudo isso é muito grave. Eu apoio a intervenção com toda certeza. Acho que a intervenção vai atrapalhar a CPI? Acredito que não. Até porque, sendo feito o decreto de intervenção, eu duvido que, além da turminha do PT, algum deputado ou senador tenha coragem de falar que não concorda com o pedido de intervenção. Duvido. Então, a gente precisa esperar para ver. Olha só, essa publicação aqui é do Fernando Holliday, tá? O Fernando Holliday, para quem não sabe, ele é vereador no estado de São Paulo. Olha só, vejam só que coincidência. Alexandre de Moraes acatou uma denúncia da bancada feminista do PSOL um dia depois de eu expor o caso de nepotismo envolvendo 2 vereadores do mesmo partido na Câmara de São Paulo. Presta atenção no que aconteceu. O Alexandre de Moraes resolveu incluir o Fernando Holliday, vereador, agora na CPI dos atos na investigação dos atos antidemocráticos. Segundo ele, o Fernando Holliday acabou participando de um ato pró-Bolsonaro, mas na verdade o Fernando Holliday falou, olha, eu parei no trânsito, o trânsito foi interrompido. Ele não estava fazendo parte das manifestações na frente dos QGs que estavam acontecendo lá em São Paulo. E pelo simples fato de ele ter parado, o Alexandre de Moraes agora talvez possa até pedir a prisão dele. Só que ele fez um alerta grave. O que ele fez? Ele fez uma denúncia à turma do PSOL de que houve o nepotismo cruzado. O que é o nepotismo cruzado? É quando um vereador contrata o filho do outro vereador. E em troca, esse vereador contrata o filho do outro. Ou seja, é o nepotismo cruzado. Os 2 filhos estão empregados. Tem dúvidas quando se trata de um tio, sobrinho. Tanto é que os vereadores têm que fazer o pedido à advocacia, à procuradoria, para saber se podem contratar ou não um tio, um parente, um sobrinho, independente da qualificação técnica. Agora quando se fala de filho, esposa, pai, mãe e irmão, não há dúvida de que seja nepotismo. Então, depois dele ter feito, o PSOL, Partido Socialista e Liberdade, fez a denúncia e o Alexandre de Moraes acatou. Nitidamente, um dia depois, persecução. Ou seja, perseguindo o Fernando Holliday. E isso, assim, é grave sem maneira de dizer o quanto isso é grave. Tá certo? Pois é, pessoal, eu tinha outra pauta para falar com vocês aqui sobre a dispensa dos militares. Vou falar. Já estamos em 18 minutos, mas bora falar. Bora lá. Jornal Metrópolis. Após dispensar militares, tá? Então Lula dispensou vários militares. Lula estuda medida para despolitizar as Forças Armadas. Em menos de 100 dias no cargo, o presidente Lula já exonerou dezenas de militares, segundo ele, para desbolsonarilizar os militares. Qual que é a intenção do Lula agora? Primeiro, ele exigiu, se tem algum militar que é filiado a algum partido, tem que desfiliar, senão ele vai exonerar. Isso é ditatorial. Você não pode fazer. Não existe nada na Constituição, não existe nada que impeça o militar de ser filiado a um partido. Isso é criminoso que está sendo feito. É tolir o direito e a liberdade política dos militares. Os militares também são pessoas. Além da farda, eles são pessoas. Tá errado. Já começa aí. Tá errado. Segundo ponto. Agora, ele quer mudar a Constituição para que, através de uma emenda constitucional, ou seja, mudando a nossa Constituição, militares sejam proibidos de aceitar qualquer cargo. O que acontece?
Hoje o militar ele pode concorrer a qualquer cargo político, prefeito, vereador, inclusive deputados federais, o que tem uma bancada enorme, enorme. Lula quer mudar a Constituição para que a partir de agora militares não possam concorrer a cargos políticos. Sabe quando é que o Lula vai conseguir isso? Nunca. Nunca. Delírio petista. Por que delírio petista? Hoje, a bancada da bala, como é conhecida, que são os militares, a segurança pública, é gigantesca. Você acha que eles vão aceitar isso? Nunca. Conheça a nova bancada da bala. Matéria aqui foi publicada no G1 na época da eleição. 57 deputados estaduais, 44 federais e 2 senadores. Não são só eles. Tem os simpatizantes. Esses aqui são os responsáveis pela bancada da segurança pública. Você acha que eles vão mesmo impedir que pessoas do espectro militar concorram a cargos políticos? Delírio petista. A não ser que tenha maracutaia, o que a gente já sabe que pode acontecer, Lula não vai conseguir isso aqui. Não tenha dúvidas disso. Tá bom? Ficou até o final do vídeo? Te agradeço demais por você ter essa confiança de estar aqui com a gente. Peço a você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A gente está tentando ser o mais técnico, mais claro também, para que você entenda o que a gente está tentando falar. Se você não entendeu parte que a gente fala, não entendi sobre isso ou aquilo, sobre tal ponto, outro, coloca no comentário. O comentário é a forma que eu posso te ouvir, tá? Se tá gostando também do conteúdo, você tem que falar para mim, olha, Alessandro, tô gostando. Ou se precisa melhorar, fala para mim. Eu não sou perfeito, não, tô aqui aprendendo. Faço cada mancada, até o português eu erro aqui, tá? Eu falo assim mesmo, tá? É meu jeitão, eu gosto de ser assim. Mas assim, coloca no comentário pra gente crescer juntos, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, muito obrigado. Amanhã, na terça-feira, se Papai do Céu permitir te manter aí e me manter de cá, a gente vai ter um encontro novamente. Começa às 9 horas, 5 editoriais, como sempre, aqui com vocês. Grande abraço, fica com Deus e até lá.